Bom dia, pessoal, meus irmãos queridos e irmãs amadas. Hoje estamos no 46º dia de jejum, né? E tenho me sentido bem, firme, forte e com esse desejo no coração, sabe? De estar ouvindo a Deus nessa caminhada de amar o próximo como você ama você mesmo. Essa é a intenção. Então, eu estou partilhando com você e peço sua ajuda, peço seu apoio nessa caminhada que inicia aqui com vídeos que na internet, que eu tenho alguns desafios assim de estar colocando em prática, mas é, eu quero estar colaborando com outras pessoas, assim, diante dos resultados que eu tenho tido na minha saúde, né? Diante da batalha que eu enfrento contra um câncer, que é um câncer de um tipo violento no cérebro, né? Que é um astrocitoma, um glioblastoma, e e que tem efeitos extremamente danosos e rápidos, assim, na questão da morte, né? E eu tenho caminhado e vencido, né, com a graça de Deus, assim, com a sabedoria dele que vem chegando já há mais tempo do que esse câncer existe, há milênios, né? Então eu estou trazendo para vocês um pouco sobre o jejum, sobre uma dieta alimentar, sobre questões da natureza, né, esse contato de oração espiritual, da alma, do corpo, que está totalmente conectado com todo esse nosso universo, que Deus está em todo o universo e está aqui, né, nesse coração. Então, estou partilhando com vocês essas vitórias, tá ok? Então, peço que curtam, né? Que se inscrevam, me ajudem a divulgar esse canal, ajudem para mais pessoas que enfrentam essas batalhas e famílias, tá joia? A minha pretensão é poder estar dando exemplo, poder estar ajudando, poder estar estruturando um local também. A minha intenção é essa, estruturar um local para que a gente possa partilhar dessa terapia, partilhar desses processos naturais, da alimentares, de experiências de meditação, de oração, de busca a Deus, de crescimento e de geração de saúde, né? Então, vamos lá. Em 2016, como vocês sabem, eu descobri, né, a história do câncer, mas antes disso eu já vinha caminhando num aprendizado, né, e numa vontade de pôr em prática uma alimentação mais saudável. E aí eu começo pela minha história um pouquinho, porque minha história de infância, né, adolescência, a alimentação com muito carboidrato, muito pão, o meu apelido era pão com maionese, café com leite e pão com maionese quando eu era criança. Então, nesse processo de infância, né, e, e algumas vivências assim de traumas, de dores e de angústias assim, meus pais se separaram, né? Então eu passei a comer muito industrializado, né? E aí os sanduíches, os salgadinhos, com muito carboidrato, muita carne industrializada, né? Presunto, o queijo, o leite, né? E isso gerou muita inflamação no meu corpo, né? Desde a adolescência eu tinha muitos problemas de garganta, inflamações sérias, que saíam aqueles mucos grandes, endurecidos, né? Então ali eram sinais de que meu corpo estava inflamado. E aí, nesse processo, as coisas foram, né, se complicando um pouquinho mais, com febres mais altas, ciclos de inflamação mais constantes, gripes constantes, né? Eu tinha sérios problemas também. Um outro apelido que eu ganhei na época de pré-vestibular foi lactopurga, porque eu vivia no banheiro com processos de desbiose, né? Desequilíbrios intestinais. Então, são vários e vários sinais de que o corpo está inflamado, né? De que a sua flora não está saudável. E então, tudo isso gerando adoecimento. E aí, nos 35 anos, descubro o câncer. Mas, assim, hoje, eu digo assim, eu vivo o processo de cura. E o processo de cura, ele veio por meio da palavra de Deus, sabe? Que chegou para mim, tocou meu coração, quando eu estava ali no hospital. E aí eu li o livro de Daniel. E aí, só um versículo, Daniel 1, que ele coloca que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com comida e com o vinho do rei, e pediu o chefe de oficiais a permissão para se abster deles, desses alimentos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E aí lá na frente, no versículo 12, e Daniel propôs: não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber.
E aí lá no versículo 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E aí mais um pouquinho à frente, e assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes davam vegetais. E isso daqui tocou meu coração lá no hospital, em 2016, de me abster da carne, me abster do alimento que me causava mal, industrializado, e eu tomei a decisão, né, de dentro do hospital, com a ajuda da minha amada Lícia Lilian, é, a me proporcionar dentro do hospital o alimento vegetal. E ali eu iniciei um processo que minha esposa ela me apresentou a terapia Gerson, né, que estava no meu computador, que uma grande amiga, Bárbara, tinha colocado no nosso computador. E começamos esse aprendizado. A terapia Gerson, de forma vegana, a tal qual ela inicia, e, e ali eu fiz a cirurgia, né, depois eu iniciei o processo de quimioterapia, radioterapia, mas a caminhada foi dura, assim, uma cirurgia que foi aqui, né? Abriu toda a cabeça até aqui, retirou parte do tumor e ficaram ainda 3 centímetros e pouco ainda de tumor. E esse tumor cresceu novamente com a quimio, com a rádio, mas se fala que pode ter sido um inchaço. Mas eu iniciei o processo de uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação vegetariana, vegana, e o tumor ele deixou de crescer e começou a reduzir de tamanho. E por 5 anos, como eu falei no vídeo anterior, o tumor veio reduzindo, 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 a ponto que se achou que tinha sumido. Um tumor que não se vê sumir. Mas ele continuou ali e, e aí eu voltei a comer algumas proteínas animais e o tumor cresceu novamente. Então, só essa observação no meu contexto de vida. Mas a terapia Gerson, ela me mostrou caminhos, né, de processos de cura, de limpeza do corpo. Primeiro, são 4 princípios básicos que a terapia tem. Ela trabalha com hiperalimentação saudável, né? Então tem uma ingestão de sucos naturais, sucos terapêuticos, que para nutrir a necessidade real do corpo, de vitaminas, de minerais, né? Que para tantas e tantas pessoas está em falta, né? E é um processo de desnutrição que não você pode estar com o peso ideal ou acima do peso, mas não ter os nutrientes necessários para o seu corpo. Então a terapia Gerson ela busca suprir isso, essa questão. Ela ajuda com um outro princípio, o segundo princípio, o processo de reposição de minerais, né? Reposição de vitaminas e de nutrientes, por meio de suplementos também. Né? Ela acrescenta vitamina B, B12, B9, e também não só vitaminas, mas também enzimas digestivas que ajudam o processo de alimentação. E aí um outro princípio que a terapia trabalha é a desintoxicação, o processo detox, né? Que ela trabalha por quê? Porque o seu corpo ele está se hipernutrindo, está se superalimentando, dando nutrientes e começa a liberar toxinas, né? Quando você oferece o que é bom, o seu corpo despreza aquilo que é ruim. Então, as toxinas que a gente vai acumulando de metais pesados, de agrotóxicos, de comida industrializada, transgênicos, carnes que são industrializadas também, né? E que nos causam sérios danos inflamatórios. E fora a questão do leite, por exemplo, para mim, que tive problemas seríssimos intestinais, né? Problemas inflamatórios por todo o corpo que culminaram em um tipo de câncer. E aí, nesse processo da terapia Gerson, o detox, né? Então, são feitos enemas diariamente. E a cada 3 sucos específicos da terapia, um enema por dia. Eu cheguei, por exemplo, no meu contexto, eu cheguei a 8 sucos. Né? Eu fui acompanhado por um terapeuta, o terapeuta Gerson, um grande amigo hoje, o Roberto, que é de Portugal, e ele me acompanhou, né, e me orientou durante bastante tempo. E eu, nesse aprendizado com ele, acompanhei outras pessoas, ajudamos outras pessoas, e que vimos sucesso nisso, sucesso na minha vida e de outras pessoas. Existe o Instituto Gerson também, né, que é nos Estados Unidos, e uma clínica no México. E hoje, eu faço diariamente o enema, né, o princípio detox, o terceiro princípio que eu mencionei, e aí um outro princípio é o descanso e a atividade física, que eu tive total apoio durante esses 9 anos aqui com a minha família, com os meus filhos, né, que me dão um descanso de paz e me dão atividade física também, né? Então, assim, estamos nessa luta. E outro ponto que nós utilizamos, né, a partir de 2017, quando eu abri a palavra de Deus, foi o jejum. Né? Eu abri novamente a palavra de Deus e vi ali sobre o jejum.
E o jejum é algo maravilhoso, né? É outro aprendizado. Que em 2016 teve o Prêmio Nobel de Medicina que eu descobri e tratava exatamente do processo de jejum e geração de saúde no combate ao câncer, né? E aí eu resolvi estudar, estudar e aprender mais. E aí chegaram livros, né? Aí alguns livros, né, que chegaram para mim, aqui a Nutrição Evolutiva, dieta da mente, aí dieta da longevidade, e desnutrir o câncer e nutrir o paciente, de Walter Longo, né? Então, são algumas amostras, assim, do que eu venho estudando, né? Ó, Amigos da Mente, e aqui uma dieta anti-câncer, que chegou para mim, e me ensinaram um processo sobre o jejum, né? O jejum, que em resumo, né? O jejum, ele vai retirar a ingesta de carboidratos, então a glicose, a glicemia, o- os, os, os carboidratos ruins, tipo do pão, do macarrão, do arroz. Então, carboidratos que vêm por meio do glicogênio, né, que intensificam o nosso processo de produção de insulina e que para tanta gente culmina em diabetes e em gorduras danosas para o nosso corpo, né? Porque você vai concentrando, acumulando e vai ocorrendo processos de calcificação, entupimento de vasos sanguíneos, do coração, né? Dos vasos da perna e provocando diabetes que fazem pessoas perder perna, braço e que vão culminando numa velhice que é adoecedora, né? E estimulam as células oncológicas, porque o carboidrato passa a ser o alimento base da célula oncológica, o açúcar no sangue que a gente come diariamente e frequentemente. E aí, o jejum, ele nos oferece uma outra proposta que Deus nos dá, que é o alimento pela gordura, uma gordura saudável, e manter o corpo firme e forte no combate, né? Porque ele vai estimular processos de autofagia. O corpo, ele vai melhorar a sua defesa, a sua imunidade, e aí ele vai proteger o corpo, tanto proteger as células saudáveis, que passam a se defender, como também atacar células oncológicas, vai reduzir esse acúmulo de gordura nos vasos, no corpo, então vai nos oferecer um processo de limpeza e fortalecimento, com processos de autofagia, inclusive, quando ocorre, quando existem células tumorais. Então, o jejum ele vai promover essa riqueza no fortalecimento do nosso corpo, né? Então, jejum não é fome, não, o jejum não lhe leva à desnutrição. E há recomendações para pessoas fazerem jejum. A gente vai continuar nessa caminhada, tá certo? E vamos conversar mais um pouco. Peço apoio, que divulguem, e ajudem outras pessoas e a mim nesse processo aqui, nessa batalha, tá bom? Um grande abraço, gente.